Por que raios você sente tanta ansiedade? Me conta, por que raios você sente tanta ansiedade? Às vezes tendo crises de ansiedade. Às vezes nem conseguindo sair de casa por causa da ansiedade. Será que tem motivo? Eu? Motivo para ansiedade? Será que é a quantidade de boleto que eu tenho para pagar de tudo quanto é jeito? Será que é a criança que eu tenho que cuidar em todo o processo, em torno da criança? Será que é o marido que eu tenho que cuidar em todo o processo, em volta do marido? E aí? E os problemas de saúde? Conta? E a academia? E será que conta? Isso é motivo? Você tem toda razão. O que mais a gente tem motivo hoje é para ter ansiedade. Você tem toda razão. Temos motivos de sobra para ter ansiedade. Só que como eu já considerei em alguns stories lá no Instagram, a ansiedade, ela é o resultado dos nossos traumas. A ansiedade, ela precisa de um gatilho para se concretizar. Esse gatilho vem de onde? Ele vem de traumas antigos que estão registrados nos arcabouços do nosso inconsciente. É claro que isso não quer dizer que você vai se tornar então escravo da ansiedade e ter que parar muitas vezes a sua rotina, a sua vida, o brilho da vida por causa da ansiedade. Se a gente tratar o trauma, a ansiedade ela cessa. Enfim, o que fazer? Qual o mecanismo? Como que eu posso entender o processo da ansiedade para que eu possa me livrar dela? Ou pelo menos que eu possa amenizar os resultados que ela traz para mim. Uma coisa que eu aprendi é que se você quer vencer o inimigo, você precisa conhecer o inimigo. E eu quero mostrar aqui hoje para você quem é a ansiedade. Qual o mecanismo que a ansiedade ela gere no nosso corpo? Porque a ansiedade, ela funciona através de um circuito retroalimentador, onde um precede o outro. E é isso que eu vou explicar para você hoje. Uma vez que a gente conhece esse circuito, a gente tem a capacidade de identificar a ansiedade quando ela está começando e interromper esse circuito de ansiedade. Você concorda comigo que você tem muitos traumas que estão guardados e bem guardados dentro do seu inconsciente? Tenho certeza que você concorda comigo. Esses traumas, eles são oriundos de uma vida infantil onde aquela criança se sentiu ou insegura ou desprotegida. Você concorda comigo que você tem muitos traumas escondidos e bem escondidos no seu inconsciente? Mal resolvidos? Eu tenho certeza que você concorda. Por quê? Nós, quando a gente passa pela fase da infância, a gente passa com muitas cicatrizes. Por uma série de situações, por uma série de conceitos e construções que não vem ao caso. Mas, uma coisa a gente tem certeza, de que ora a gente se sentiu insegura, ora a gente se sentiu desprotegida. Só que dependendo do tamanho dessa insegurança, dependendo do tamanho dessa desproteção, isso criou em nós um registro de uma situação que nos machucou muito. E justamente é esse registro, ou são esses registros, que fazem com que o gatilho ele se acenda. Uma vez que esse gatilho ele se acenda, todo o processo do circuito retroalimentador da ansiedade, ele começa a funcionar. Então é isso que eu quero explicar hoje, esse circuito. Então o primeiro passo é o evento. O evento ou o gatilho. Muitas vezes a gente não sabe que evento que é. A gente não sabe que gatilho que é. Pelo contrário, às vezes aparentemente a gente nem tem consciência de que a gente passou por uma situação estressante. De repente, a ansiedade vem. Parece que é muito de repente. Às vezes, a gente acorda mal. Independente de qual momento que isso aconteça, o gatilho ou o evento veio à tona. Então, tudo começa com o evento ou com o gatilho. Quando o evento acontece ou quando o gatilho ele aparece, o que acontece? Qual é o próximo passo? O nosso sistema simpático, que é um sistema que a gente não tem controle, é o mesmo sistema que faz o nosso coração bater, sem a gente ter que induzir ao batimento. Enfim, esse sistema nervoso simpático, ele aciona as nossas glândulas suprarrenais, que são duas glândulas que ficam acima dos rins, bem na metade do nosso corpo. E por que será?
O nosso corpo, ele é muito engenhoso e tudo que tem nele é devidamente pensado. Estar as glândulas suprarrenais na metade do corpo é um sinal de que a liberação da substância que a gente vai falar agora, ela vai rapidamente até a cabeça e desce rapidamente até os pés. Por isso que ela fica na metade do corpo. A substância que essas glândulas elas liberam se chama adrenalina. A adrenalina é um neurohormônio muito conhecido pela maioria das pessoas. A adrenalina é um neurohormônio da sobrevivência. Nesse momento, a adrenalina é disparada, chegando a todo o nosso corpo. E assim começa o circuito da ansiedade. Com a adrenalina por todo o nosso corpo, o coração ele começa a bombear sangue numa velocidade muito grande. Por isso, a primeira coisa que a gente sente quando a gente está numa crise de ansiedade, depois do gatilho, seja esse gatilho consciente ou não, o coração dispara. O coração ele começa a disparar, sabe? Quando você sente que o coração vai sair pela boca. O porquê que isso acontece? A adrenalina, ela motiva o coração a bombear o sangue rápido para que os nossos músculos superiores e os inferiores fiquem cheios de sangue. Para que a gente possa ou enfrentar o perigo ou fugir do perigo. Essa é a função do coração bombear sangue, do coração ter essa hiperaceleração ou taquicardia, como muitos conhecem. Em seguida, caminhando nesse circuito, a gente começa a perceber que a respiração ela fica muito ofegante. E por que a respiração fica ofegante? Porque o coração ele está bombeando sangue numa velocidade muito grande. E para bombear sangue ele precisa de oxigênio. Então, todo o conjunto do sistema respiratório ele entra em desarmonia. Então, é preciso respirar de maneira desequilibrada muitas vezes para que mais oxigênio entre, para que o sangue fique cheio de fluxo de oxigênio e possa fazer as outras funções que ele está se preparando para entrar em funcionamento. Ainda com o coração disparado, com a respiração desordenada, as mãos e os pés começam a ficar frios, gelados. Por quê? Por que a mão fica fria e por que o pé fica frio? Simples. Lembra que o fluxo sanguíneo ele está indo em direção aos músculos superiores e inferiores? Justamente. Ele é retirado das mãos. O sangue ele é retirado das mãos. Ele é direcionado para os músculos e retirado da mão. Porque se você for enfrentar o perigo e se machucar, não vai ter uma hemorragia. Se você for correr do perigo e se machucar, você não vai ter uma hemorragia no pé. Olha como o corpo é inteligente. Muitos problemas de ansiedade, eles começam a amenizar a partir daí. A mão e pé fica frio e a pessoa já começa a dar uma resposta para o corpo, onde a ansiedade vai embora. Só que, em casos de crise de ansiedade ou pânico, esse circuito ele dá uma avançada. O próximo passo, depois das mãos e dos pés ficarem frios, é o suor frio pelo corpo inteiro. A pessoa começa a suar frio. Por quê? Agora, certas glândulas começam a fazer a parte delas para suar frio. Simples. Lembra que se você tiver que enfrentar o perigo, você vai ter que lutar? Uma vez que o seu corpo está suado, se houver o combate corpo a corpo, vai ser escorregado, porque a pessoa está suando. Mais uma vez, o corpo ajudando a gente a sobreviver. Afinal de contas, a adrenalina é o hormônio da sobrevivência. Dando prosseguimento nesse estágio, já avançando para uma crise de ansiedade, algo mais sério, uma crise de pânico, as veias, artérias, capilares, tudo do nosso corpo entra em vasoconstrição. O que significa isso? Significa que as veias elas começam a se comprimir. Elas estão flexíveis, a vasoconstrição faz com que elas fiquem comprimidas, tensas. Por quê? Porque lembra que o fluxo sanguíneo está numa velocidade muito grande? Nessa velocidade, se a veia tivesse flexível, como naturalmente ela é, quando ela está relaxada, poderia-se ter um problema ainda maior, até um AVC. Já que ela fica com constrição, ela fica mais tensa, o sangue, mesmo na velocidade, ele não corre risco de ter nenhuma perfuração, nenhum rompimento e nada. A partir daí, entra em colapso não só o nosso corpo fisiológico, mas a nossa mente. A nossa mente, ela entra nesse lado. Ela entra agora deixando pra gente um desespero. Ela começa a entrar em desespero, fazendo com que a gente se retire desse ambiente. Esse ambiente, ele tá causando muitos transtornos físicos. Então, a mente faz a gente querer se distanciar desse ambiente, fazendo com que ela fique em confusão, entrando em desespero. Com a mente toda desesperada e descontrolada, fazendo de tudo para você sair desse ambiente, e se você não sai desse ambiente, esse desespero, ele aumenta de nível, fazendo com que você pense que vai morrer. Nessa hora, é que as pessoas se deslocam para um hospital.
pensando que realmente elas vão morrer de um ataque cardíaco, morrer de alguma outra situação. Ela se desloca para o médico, se desloca para uma ajuda mais personalizada. Por quê? Porque a mente já está em estado de hiperalerta. Tudo para a mente é perigoso nesse estágio. Tudo e todos vão prejudicar de alguma maneira geral. Porque a mente, ela está te fazendo acreditar que você vai morrer. Então, o que resta para você? Resta você desesperadamente procurar ajuda. Resta você gritar, você pedir socorro e nessas horas, numa crise, é isso que acontece. O organismo, por sua vez, entendendo que o perigo ainda está lá, o que ele faz? Será que o circuito, ele se encerra aí? Não, ele vai liberar mais adrenalina. Porque ele precisa fazer com que você entenda que você está passando por uma situação difícil e retirar você dessa situação. Conseguiu entender como funciona todo esse circuito retroalimentador da ansiedade? Um passo depois do outro, nessa ordem que eu acabei de falar, o que você pode fazer para interromper esse circuito retroalimentador da ansiedade? Será que tem como? Assim como aquela pedra de dominó, que uma cai e todas as outras caem, se a gente tirar uma pedra, só cai metade, a outra permanece de pé. Será que tem como eu fazer isso no meu organismo? Sim, tem. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de agora, para te ensinar a controlar a ansiedade, a controlar a sensação, a liberação de adrenalina no seu corpo. Porque o seu nível de ansiedade é devido à liberação da adrenalina no seu corpo. Então, uma vez que o seu corpo entende que os níveis de adrenalina estão baixando, as crises de ansiedade também vão diminuir. O que fazer? Bom, existem passos dentro desse circuito que está fora do nosso controle. Por exemplo, o evento, o gatilho, a gente não tem controle. Porque a gente não sabe nem o trauma que a gente passou lá atrás. Como que eu vou adivinhar o caminho que eu vou passar, a dor que eu vou enfrentar, a lembrança que vai vir à tona? Não tem como controlar o evento. Depois do evento, o que vem? Depois do evento, vem o sistema nervoso acionar as glândulas suprarrenais para que elas liberem adrenalina. Também não dá para controlar, porque o sistema nervoso simpático, ele é involuntário, foge do nosso controle. Então também não dá para mexer nisso. Logo depois que a adrenalina é jogada na nossa corrente sanguínea, ela vai acionar o coração e o coração começa a disparar. Também não tem como controlar o coração. Eu não posso fazer com que o meu coração lhe pare. Também está fora do meu controle. Só que já é um indício de que algo vai acontecer. Então, quando o seu coração começar a disparar, já fique alerta. E qual é o próximo passo depois que o coração dispara? A respiração. A respiração ofegante, agitada. E é nesse ponto que a gente pode controlar. A respiração a gente tem consciência de controlar. Então, quando o seu coração disparar, você vai se atentar para a respiração. A sua respiração mudou, você tenha consciência dela, porque é nisso que a gente vai trabalhar para fazer com que o corpo entenda que você não está em perigo e que você não precisa desse hormônio da sobrevivência. Então, o que fazer? Como fazer a respiração? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, quando a sua respiração começar a ficar ofegante ou desritmada, é pegar as suas palmas das mãos e colocá-las para cima. Se você estiver sentada, coloque ela assim no colo. Se você estiver deitada, coloque também. As palmas para cima, não para baixo. O nosso corpo ele tem uma inteligência inconsciente de que, se eu estiver com as palmas das mãos para cima, o corpo inteligentemente entende que não tem perigo. Porque se tivesse perigo, eu estaria avançando. Eu estaria com a garra. Mas eu não estou. Eu estou relaxada. Então você vai pegar a palma da mão e vai colocar ela para cima, né? Com a palma da mão para cima. Depois disso, você vai se atentar para a sua respiração. Com as palmas para cima, você vai inspirar e expirar. Só que de uma maneira diferente. Não sei se você conhece a respiração diafragmática. É a mesma respiração que os bebezinhos eles fazem. É a respiração mais saudável que tem. Sabe aquele bebezinho que você está olhando no berço? Você já reparou como o bebezinho respira? Ele não respira com o tórax. Ele respira com a barriga. É a barriga que levanta. Porque o bebezinho, ele respira diafragmaticamente. Legal, né? Muito legal. E é assim que você também tem que fazer. Você tem que inspirar e expirar. Mas só que você pode notar que a sua barriga vai entrar em movimento, não o seu tórax. Quando você respira pelo diafragma, que é a barriga, o corpo ele libera também substâncias de bem-estar, o que vai fazer com que aquele circuito ele seja interrompido. Você vai fazer isso? Você vai pelo menos tentar fazer isso da próxima vez que o seu coração disparar? Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, se ficou qualquer coisa, se quiser mandar mensagem, pode mandar. Manda mensagem, tá? Para ver o que acontece, ok? Sem mais, beijo, beijo, beijo. Elaine, aqui.